Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé nesta noite para celebrar aquele que vive e reina. Vamos colocar o nosso espírito alinhado com o espírito do grande Deus, do poderoso Pai eterno nessa noite, e deixar que Ele faça a transformação em nossas vidas. Vamos permitir hoje que o Espírito de Deus entre em nossas casas, entre em nossas vidas, entre nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e vamos deixar Ele transformar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sonhamos. Então vamos declarar nesse começo de noite, para que o Rei entre em nossa vida, para que o Rei entre em nossa vida. Declare que você irá abrir nesta noite o seu coração a Ele. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Irmãos, nessa noite, aí onde você estiver, que você possa erguer os seus braços em adoração, levantar as suas mãos aos céus, declarando que a Ele você irá abrir o seu coração, e você irá permitir que o Espírito dEle vai dominar todo o seu ser, porque Ele não faz nada que você não deixe. Ele está à porta, esperando para que você permita que Ele entre e ceie contigo. Então, nesse ritmo, meus irmãos, entrega tudo aquilo que você tem nessa noite. Entrega os seus pensamentos, entrega as suas vontades, entrega nessa noite a direção da sua vida. Quem é o Rei da glória? Quem é Jesus? Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da Jesus? Quem quem é? No livro de Mateus, capítulo 6, mostra Jesus ensinando não somente aos discípulos, mas toda uma multidão, enquanto Ele estava no monte, como orar. E Ele declara que mesmo estando no nosso secreto, a nossa declaração deve começar sempre com
Pai nosso que estás no céu. Mesmo estando em secreto, a consciência de comunidade, a consciência da igreja que viria a se formar, já estava nascendo ali através das palavras de Jesus. É o nosso Pai que hoje permite que estejamos aqui. Então nessa noite, irmãos, vamos orar o Pai Nosso para iniciar esse culto, porque o nosso Pai, Ele é maravilhoso, Ele é muito bom para nossas vidas. Então erga a sua mão para que nós possamos declarar esse Pai Nosso. E aí onde você estiver, abra o seu coração para declarar isso, não pensando naquilo que você precisa, mas pensando naquilo que a sua comunidade, a sua família precisa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, é glória para sempre. Amém. E dê uma salva de palmas a Ele que vive e reina. E nesse espírito, irmãos, vamos celebrar ao Rei, mas coloca no seu coração esse espírito de comunidade, porque Jesus disse ali, Pai nosso, não é meu Pai, não é só seu Pai, Ele é nosso. Então aquilo que Ele tem para nós é para a comunidade inteira, amém? Então, em uma só voz, vamos exaltar ao Rei. Só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da glória, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todo. O Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todo. De tudo e de todo. Em uma só voz. Em uma só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer
és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui, Jesus. Oh, oh. O Rei da Glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei, Senhor. O Rei da Glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todo. De tudo e de todo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. O Rei da Glória, te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todo. O Rei da Glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todo. De tudo e de todo. Me dá uma salva de palmas a esse Rei maravilhoso. É muito bom louvar o Senhor, amém, irmãos? E lógico que a gente não pode deixar sempre de declarar o quão grande Ele é. Mas antes de a gente declarar, passar alguns avisos aí, para que você não se esqueça. A nossa igreja é uma igreja de células, nós já voltamos a praticamente funcionamento normal, né, obedecendo as restrições. Então aí você que está em casa, quiser nos visitar, fique à vontade. Nós temos o distanciamento, nós temos aí todos os protocolos de segurança para que você esteja seguro nesse ambiente e que nós não sejamos aí um foco de transmissão, mas sim um foco de cura, né? Nos siga também em nossas redes. Nós temos todas as redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, o que tiver aí. A gente vai estar aí marcando presença, simplesmente para que você possa ter o acesso a nós. E aí qualquer coisa que você precisar, manda um convite para nós, convite não, né? Manda uma mensagem para nós, manda algo para que a gente possa te procurar, te acessar. A nossa igreja, ela trabalha com focos, né? Então nós temos pessoas que vão te procurar, vão conversar com você. Se você tiver algum pedido de oração, nós temos aí uma equipe de intercessão que ora todos os dias às 22h30. Então, precisando de alguma coisa, precisando de um milagre, se você quiser testemunhar, pode falar. O que é isso? Ah, tá, ó. Tá embaixo ou em cima? As informações estão aqui embaixo, ó. Qualquer coisa que você precisar, então pode nos procurar. Nós temos células também, nós temos célula quinta, sexta, sábado, então nos procura, nós vamos direcionar você para a célula que seja mais próxima da sua casa, que tenha melhor acessibilidade. Nós também temos aos sábados o culto Kids, então caso você tenha uma criança aí, foi mal, na semana que vem nós vamos ter uma festa celebrando os dias das crianças, então você pode ficar tranquilo, em paz,
que não vai ser uma festa que vai seguir os protocolos aí de segurança da saúde. Então, fique tranquilo. Vai ser um tempo de diversão. Tá as informações aqui no vídeo, aqui embaixo, né, na tela. Nós temos o Culto Kids todos os sábados. Esse sábado vai ser a festa. Nós temos as células. E nós também vamos ter um evento especial. Nós vamos ter o batismo em novembro, né? E você sabe para que serve o batismo? Então, nosso mestre é Renato. E junto comigo a gente vai dar uma aula sobre batismo, por que a gente precisa ser batizado e qual que é a importância e o significado disso, né? Amém? Creio que seja só isso. Então, e aguarde que já nós vamos trazer mais informações sobre a festa de tabernáculos. Nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos explicar direitinho sobre o que é, e você vai entender o que o tabernáculos é, o que representa para quem fala que segue Jesus Cristo, amém? Aqueles que se dizem cristão precisam celebrar o tabernáculos celebrando, amém? O treinamento digital também, esse daí eu não sabia, mas vai ter um treinamento digital aí com a nossa equipe. Amém, irmãos? Mais informações, procura a nossa equipe aí. Nós vamos estar aí dando atenção a vocês, passando todas as informações para quem quiser participar aí. E tudo aquilo que nós formos desenvolvendo, as informações vão estar publicadas no site da igreja. Então tem o link aí do site, se não me engano também tem o QR Code. E caso você queira conhecer mais da nossa igreja, quem nós somos, as informações vão estar no site. Então pode acessar lá, pode nos procurar. E vamos continuar louvando e exaltando esse Deus maravilhoso, declarando que Ele é grande. Declarando que Ele é grande sobre tudo. Assim como Isaías viu os anjos declarando: Santo, Santo, Santo. Vamos nessa noite declarar que Ele é poderoso, que Ele é poderoso. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. Vamos declarar novamente: aleluia, eu sou, que é digno. Olha o poder que há nessa declaração, meus irmãos. Aleluia! Essa declaração tem poder. Essa declaração tem poder. Aleluia! Santo, Santo, poderoso, que é digno, poderoso,
sou. Só consegue fazer essa declaração quem realmente abriu o coração para que o rei entrasse. Só consegue fazer essa declaração quem está disposto a se humilhar perante esse Deus. Só quem consegue se humilhar perante a presença desse Deus consegue fazer essa declaração. Quando Isaías viu aqueles anjos declarando santo, 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 Isaías ficou preocupado porque ele sabia que ele era indigno, porque a origem dele era uma origem de uma raça pecadora. E ele falava: como que eu vou poder exaltar o Senhor com esses lábios impuros? E aí o anjo pega com uma tenaz, uma brasa viva, encosta naqueles lábios e fala: os seus pecados são perdoados. Exalte ali. E aí quando Deus fala: a quem enviarei? Isaías fala: eis-me aqui. É esse coração que nós devemos ter, irmãos. É um coração que possa declarar: santo, 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 sabendo que nós somos, sabendo quem nós somos e de onde nós viemos, mas que através de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou. Declare, irmão: o grande eu sou. Aproveita esse momentinho aí para você exaltar o nome dele. Aproveita esses momentinhos para você exaltar o nome dele. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É a declaração que mostra que aquilo que nós vivemos está muito distante daquilo que o Pai tem para nós. Mas é uma declaração de que o reino pode vir sobre nossas vidas. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu
céus se abrirão sobre nossas vidas, os céus se abrirão e virá o reino sobre nós, e virá aquele reino que nos foi prometido. Abra o céu, o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino venha, nossa fé está no nosso céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram, a nossa fé, é a nossa fé, irmãos, é a nossa fé que irá mover o reino de Deus sobre nossas vidas, é a nossa convicção. É quando dois ou mais estão presentes no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Creia, mas creia que o reino virá para nós, para a nossa comunidade. Amém, glória a Deus. Bom estar na presença do Senhor, né? Amém. Bom, eu vou falar nesse momento de oferta, porque a oferta é um momento de um ato de amor que nós trazemos para a casa do Senhor. E eu vou ler uma passagem que está lá em Deuteronômio 28. Amém. E diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Amém? As bênçãos do Senhor vêm não só quando ouvimos a palavra, mas quando ouvires
e obedeceres. E a bênção do Senhor, nós não temos que ficar correndo atrás, né? Nós não temos que ir para a igreja com esse propósito de receber a bênção. Porque a bênção do Senhor, no momento em que a gente ouve e obedece, ela nos alcança. Aí a palavra do Senhor diz que ela nos alcança. Nós temos que ficar correndo, ir para a igreja só para buscar a bênção. Porque isso será uma consequência da nossa obediência. Quando nós obedecemos, a bênção do Senhor, ela nos alcança. E alcança também a nossa família, a nossa descendência. A bênção do Senhor, ela vem sobre todas as áreas da nossa vida, não só da financeira, né? Quando a gente obedece, a gente alcança bênçãos espirituais, bênçãos na família, bênção onde a gente chegar, né? Então, no momento em que nós ouvimos e obedecemos, ela nos alcança. E eu quero falar também de algo também que acontece na nossa igreja, que é a doação de cestas básicas, né? Que nós já estamos ajudando algumas famílias. Então, aquele que também tiver com o coração aberto para ofertar também, né? Porque a oferta na casa do Senhor, ela não é só financeira, mas quando nós trazemos um alimento para alguém, também é uma oferta, né? Quando nós trabalhamos na obra do Senhor, na casa do Senhor, com alguma coisa, também é uma oferta, né? Tudo que nós fazemos na casa do Senhor é oferta. Amém? O momento que você saiu da sua casa e está aqui ouvindo a palavra do Senhor, você está ofertando seu tempo. Amém? Por isso que quando nós vamos fazer algo para o Senhor, quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que vir de coração aberto para se ofertar a Ele, né? Dar o nosso tempo como oferta ao Senhor. Amém? Então, que cada um contribua como diz o Senhor, não com tristeza, nem por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. Que o nosso coração esteja alegre para ofertar ao Senhor. Que nós estamos num tempo em que os céus estão abertos. Nós estamos em tempo de tabernáculo. Os céus já se abriram. Então, a bênção do Senhor já está sendo jogadas para nossas vidas. Amém? Então, que cada um tire da sua oferta não aquilo que, né, que você não pode dar, né, mas aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que seja uma oferta de amor, para ofertar na obra, na casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor também diz que dele é a prata e dele é o ouro. Amém? Então, o Senhor já nos abençoou. O nosso trabalho é uma bênção do Senhor. Nós estamos num tempo em que muita gente está desempregada. Muita gente perdeu o emprego, né? E muitos também foram abençoados durante essa pandemia de arrumar emprego, né? Lá em casa até a minha filha, que não trabalhava há tanto tempo, nessa pandemia ela arrumou emprego. Glória a Deus, né? Então o Senhor, ele vem honrando a nossa descendência, né? A bênção não fica só para nós, mas também fica para os nossos descendentes. Os nossos filhos serão abençoados. Amém? Então, que vocês possam levantar a sua mão esquerda para o céu. Vamos orar sobre as nossas ofertas. Que Deus sonda, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por este momento, por poder estar aqui na tua casa, Pai. Pai, abençoa, Senhor, cada dízimo, abençoa cada primícia, cada oferta, Pai. Aqueles que estão nas suas casas, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a sua vida, Deus, em nome de Jesus, a sua família. Abençoa cada um que se dispôs a estar aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
por seu Espírito sobre os jovens e anciãos, o poder de tua presença, Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do seu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clama a ti, Senhor. Quando clama a ti, Senhor. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do seu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, boa noite. Todos que estão online com a gente, boa noite. Que o Senhor hoje possa falar com cada um de nós de uma maneira sobrenatural, amém? Então nós estamos nesse tempo profético, céus de tabernáculos, né? Tabernáculos fala do tempo da colheita, fala do tempo de agradecer, fala do tempo da habitação de Deus dentro de uma celebração da habitação de Deus dentro do templo, dali da cabana, né, que é a tenda de tabernáculos. E debaixo desse céu de tabernáculos, Deus ordena que o povo celebre todos os anos. E nós, como igreja aqui, Comunidade Ministério Renovação, no mês de novembro nós vamos celebrar essa festa, amém? Nós vamos aqui celebrar junto com os irmãos, agradecer a Deus por a oportunidade maravilhosa que Ele nos deu desse ano ser cuidado, ser conduzido por Ele, amém? E quando Deus instituiu essa festa, Ele habitava no tabernáculo que era feito por mãos humanas, amém? E hoje Ele habita no tabernáculo que somos nós. A palavra do Senhor diz que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a casa de Deus, aonde uma cabana que muitas vezes, né, imperfeita, Deus habita. Amém? Então, vamos se preparar para essa festa. Nós vamos logo dar mais detalhes, mas em novembro nós estaremos celebrando. Amém? E hoje nós continuamos com o tema falando sobre venha o teu reino, né? Na semana passada nós ouvimos um pouco, compreendemos um pouco a respeito de reino de Deus e reino dos céus, que muitas vezes há uma confusão no meio de nós, e nós achamos que o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra, mas nós compreendemos que as duas são a mesma coisa. E quando eu falo do reino de Deus ou o reino dos céus, também não fala que tem um lugar exterior para que esse reino se manifeste, mas que esse reino não vai ser lá no céu, é aqui na terra. E esse reino aqui na terra, onde ele vai se manifestar? Em nossas vidas. Então, com base nisso, nós ouvimos alguns pontos sobre arrependimento, sobre salvação, sobre ali acreditar que esse reino é espiritual. E dessa maneira nós começamos a se aprofundar. E gente, esse é um assunto que a Bíblia, quando a gente começa a olhar, ela não tem assuntos distintos. Os assuntos, eles se completam. Se a gente olhar para trás e ver o que nós já aprendemos a respeito da palavra do Senhor, no que o Senhor tem nos ensinado, uma coisa completa a outra. A palavra de Deus mostra que em vários momentos a gente aprende a respeito de reino. Então, quando não fala de reino, fala que nós somos reis e sacerdotes.
quando fala de paternidade, fala que nós somos filhos de um Pai eterno que é Rei. Então nós começamos a olhar e falar assim, mas nós temos que ser reis ou temos que ser filhos? Nós temos que ser sacerdotes ou temos que ser servos? Na verdade, nós somos filhos do Rei. E quem é filho de rei, rei é, ok? O nosso rei é o Pai eterno. Então aqui nós somos e fazemos parte do reinado dele. E junto com isso, se nós somos filhos e somos reis e sacerdotes, também nós temos que servir a casa do nosso Pai, temos que servir o reinado do nosso Pai. Então quando a gente começa a olhar, a gente começa a perceber, eu não posso viver apenas como um filho, porque se eu só viver apenas como um filho, eu não vou usufruir daquilo que o Pai quer que nós usufruamos. Então o que acontece? Eu tenho que viver sim como um filho, mas entendendo que o Pai é um rei, e se eu sou filho de rei, eu vivo num reinado, eu sou rei junto com ele, eu reino junto com ele, e eu preciso compreender que dentro disso, eu tenho que servir. Então, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela vai se completando, ela vai encaixando como um quebra-cabeça, e cada vez que nós nos aprofundamos mais e mais e mais, em conhecer e entender a Deus, nós nos surpreendemos, porque desde o princípio Deus já tinha estabelecido tudo isso. Mas nós percebemos que no princípio, ali com Adão e Eva, se perdeu alguns princípios, mas Deus sempre teve um plano de restaurar esse princípio. Então esse plano de restaurar, Deus estabelece por meio de Jesus. E Jesus vindo à terra para trazer essa restauração, o que ele faz? Jesus vem como homem, restabelecendo aquilo que o Pai queria que os filhos, que a humanidade vivesse desde o princípio. E quando a gente olha para isso, nós vamos olhar para os evangelhos. E nos evangelhos nós vamos compreender que aquilo que Deus planejou como verbo na palavra, ele traz a palavra dele em carne, que é Jesus. Amém? Então, Deus sempre teve esse sonho. A ideia de Deus sempre foi estabelecer o reinado dele na terra. A ideia de Deus sempre foi essa. Só que essa ideia não era compreendida. E essa ideia foi compreendida por alguns homens, mas por muitos não. E aí o que Deus faz? Ele traz a ideia em pessoa. E Jesus vem com a ideia principal de Deus, que é estabelecer o reino, para que nós vivamos esse reino aqui na terra, amém? Então, eu quero que vocês aí, nós tivemos um seminário na segunda-feira, foi bênção, né? Quem estava aqui no seminário, foi bênção ou não foi? Glória a Deus. Nós tivemos um seminário, Chaves da Vitória, e aqui foi um derramar de uma unção, o Senhor trouxe restauração, Deus começou a trazer o entendimento sobre a gente ser a voz profética para essa nação, por meio da intercessão, por meio da oração, e foi bênção. Deus fez muitas coisas aqui sobrenaturais, Deus manifestou a glória dele, e muitas vezes com vasos que muitas vezes você olha assim, não tem muito valor, mas Deus manifestou o poder dele, porque ele faz o vaso transbordar de unção, amém? Então o que acontece? Durante esse seminário nós comentamos alguma coisa, a respeito da palavra, que a gente precisa glorificar quando falamos, vamos ler a palavra tal. E chegou o ponto aqui de quem não falava, quem não glorificava tinha que ler a Bíblia, Eu não vou fazer isso aqui ao vivo, nem com você que está em casa, para ler a Bíblia, Porque senão a gente tinha que abrir um chat aqui e fazer, mas vamos se alegrar quando falar da palavra de Deus, porque não é a palavra minha, é a palavra de Deus. Então Mateus 4:17, eita, foi fraco, hein? Mateus 4:17, vamos lá. No livro de Mateus, Jesus aqui, ele chega, deixa eu só abrir aqui para acompanhar junto com vocês.
Mateus 4:17, diz assim: e desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus havia descido as águas, Jesus tinha ido para o deserto, passou 40 dias no deserto, Jesus foi tentado e Jesus começa o ministério dele. E a primeira coisa que Jesus faz em seu ministério, que é anunciar as boas novas, é anunciar que é chegado o reino dos céus, que é chegado o reino de Deus. Mas ele fala uma palavra muito importante, que está aqui, que é arrependei-vos. Eu estava pesquisando algumas coisas a respeito do reino, e eu me deparei com uma ministração do pastor Morris, agora não vai sair o Miles Morris, exatamente, ainda bem que tem o pessoal vai ajudar aí, amém? E uma coisa me chamou muita atenção, e eu comecei a meditar nisso e comecei a comparar. Quando Jesus chega e fala assim, arrependei-vos, quando a gente começa a olhar para arrependimento, nós começamos a olhar o que é arrependimento, Arrependimento é o ato de eu sair do meu lugar dentro de um culto e ir até a frente e se ajoelhar e chorar. É um processo do arrependimento. Arrependimento é eu falar que não vou fazer mais, faz parte do processo do arrependimento. Mas a gente muitas vezes olha e fala assim, poxa, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, mas eu não consigo, passa um dia, eu estou fazendo o mesmo que eu estava fazendo antes. E aí nós já ouvimos falar muito que isso não é arrependimento, mas é um remorso. E aí isso é muito movimentado pelos nossos sentimentos. Mas olha o que, se você for pesquisar ao pé da letra a palavra arrependimento, ela tem um significado, uma origem grega, que fala de metanoia. Arrependimento significa metanoia, significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamentos, caráter, trabalho, geralmente com uma conectação de evolução. Aqui, se você pesquisar no Google, você vai encontrar esse significado. Mas o que me chama a atenção é que o arrependimento está relacionado à metanoia. Então o que Jesus diz? Arrependei-vos, tem uma mudança de mente porque é chegado o reino dos céus. Tem uma mudança de mente porque é chegado o reino dos céus. E isso tem que ficar claro, porque muitas vezes nós não compreendemos o reino de Deus porque não há arrependimento. O arrependimento ele não está relacionado a um sentimento. Muitas vezes a gente, a emoção aflorada, falamos, eu me arrependo, Deus. Mas não conseguimos mudar a nossa rota, não conseguimos mudar a nossa maneira de pensar, porque aquilo só estava baseado em um sentimento. E quando a gente começa a olhar para sentimentos, os sentimentos, muitas vezes ele não está de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, só o simples fato de eu sentir um alívio naquele momento, eu quero ter essa sensação de arrependimento. E isso acaba se tornando até um vício, de querer demonstrar essa sensação. Porém, o que Deus quer é que por meio desse sentimento, que nós tomamos uma posição de mudança de mente. Porque senão a gente não vai experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, durante o seminário teve uma coisa que me marcou muito, que nós vimos aqui a imagem de 3 pessoas, entre uma era
o Espírito Santo, uma era a alma e a outra era o corpo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos manter os três em equilíbrio: espírito, corpo e alma. Alma e corpo. O que acontece? O corpo é só a consequência, o corpo é o que mais leva, porque o culpado de tudo, ou para agir, manifestar o poder de Deus ou não, é a alma. E a nossa alma, por ser humana, terrena, ela é uma alma que está materializada na natureza do pecado. A natureza do pecado nos afasta da vontade de Deus. Então, se a natureza do pecado nos afasta da vontade de Deus, nós precisamos compreender que nós não podemos dar força para a nossa alma. Nós temos que dar força para o Espírito. Então, quando nós reconhecemos Jesus sobre a nossa vida, o nosso espírito é regenerado e o Espírito Santo começa a agir. E quando a gente começa a olhar para esta ação do Espírito Santo, é Deus querendo manifestar a realidade dos céus em nossa vida. É Deus querendo manifestar e tirar a gente da obra do pecado, mas manifestar a obra gloriosa do Senhor. Amém? Então você que está em casa, você que está aqui, compreenda que existe uma guerra entre a alma e o espírito. Quando nós falamos da carne, a Bíblia fala que a carne e a alma, essa briga. E o que acontece? O corpo sofre a consequência. O que o corpo faz? Ele passa por esta briga e a consequência está nas nossas atitudes. Então, quando a gente compreende que se arrepender é uma mudança de mente, nós precisamos compreender que a nossa mente muitas vezes nos leva a um engano, muitas vezes nos afasta do poder do reino dos céus. Então nós precisamos entrar nesta guerra e compreender que nós podemos vencer, porque aonde há o Espírito de Deus, não tem coisa mais forte do que Ele. Só que se nós escolhermos dar força para a nossa própria alma, o Espírito de Deus não pode fazer nada, porque Deus, Ele parte do princípio do livre-arbítrio. Então o que acontece? Nós precisamos compreender que o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra. Venha o teu reino sobre nós. E Jesus continua, quando ele termina ali, é chegado o reino de Deus, ele começa um pouco mais para frente a ministrar as bem-aventuranças, e ele começa ali fazer o sermão do monte. E no sermão ele fala várias coisas, ele fala felizes são aqueles, ele fala sobre a felicidade, ele fala sobre o sal, ele fala sobre a luz, ele fala sobre a oração, ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas vão completando e vai manifestando a glória dele. Só que tem um detalhe, quando chega no primeiro sermão dele, que ele levanta e fala assim, em Mateus 5:3, diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está dizendo, bem-aventurado. Tem versões que vai falar assim, felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que ser pobre de espírito não é a mesma coisa de pobreza física, mas pobre de espírito fala assim, que você não é autossuficiente em você mesmo, que você não é autossuficiente, mas que você precisa de algo. E o que acontece? Porque muitas vezes a gente não consegue acessar o reino dos céus e trazer para a nossa vida, porque muitas vezes a gente está aprisionado nessa insatisfação. Jesus deixou claro que existe uma insatisfação. O pobre de espírito, ele está insatisfeito, falta algo para ser completado, mas ele é feliz nos pobres de espírito, porque ele está dizendo assim,
que aquele que é pobre de espírito está sempre procurando o que vem do alto, está sempre buscando a ajuda que vem do alto. Então deles é o reino dos céus, deles ele consegue extrair o reino dos céus. E quando a gente começa a compreender isso, a compreender a importância disso, a gente começa a enxergar e fala assim: por que existe tantos cristãos aqui no Brasil, em vários lugares, e muitas vezes a gente não enxerga o manifestar, a gente não consegue compreender esse manifestar da glória de Deus, porque muitas vezes o homem, a igreja, ficou ou até está aprisionada pela religiosidade, pela religião. A religião ela é boa, faz boas causas, mas a religião ela atrapalha o manifestar da glória de Deus. A religião ela atrapalha, porque se a gente começar a olhar e começar a compreender, quando Jesus veio, ele veio para estabelecer o reino por meio daquele povo dos judeus, e ele veio ali para manifestar o reino por meio deles. Só que aqueles homens estavam tão habitolados na mente deles pela religiosidade, pela religião, que não deixou com que o manifestar do reino fosse sobre a vida deles. Então, o que atrapalha muitas vezes o reino de Deus ser manifestado? Atrapalha as tradições, as regras. A gente achar que para ter tudo tem que estar dentro da regra, para ter tudo tem que estar dentro das tradições. E foi isso que fez os religiosos da época crucificar Jesus. Havia um propósito, mas aqueles homens que ali estavam acompanhando, eles estavam muito mais presos às tradições e presos às regras. Então, o que acontece? Muitas vezes o manifestar de Deus não vem sobre a nossa vida, porque a nossa mente está cativa em tradições e regras. Se eu não fizer assim, Deus não faz. Se eu não agir assim, Deus não age. E aí a gente não faz as coisas para Deus como por meio de uma adoração, mas por meio de uma obrigação. Então, eu tenho certeza que muitos de nós já olhamos como um fardo a oração. Você já teve essa sensação de falar: nossa, eu tenho que orar? Eu sou obrigado a orar, se eu não orar, Deus não me abençoa. Quem já passou por isso? Quem já teve esse pensamento? Se eu não for o culto, Deus não vai me abençoar. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Se eu não fizer desta maneira, Deus não vai manifestar a glória na minha vida. E aí, nós estamos vivendo desta maneira, vivendo uma religiosidade de sacrifícios. E Deus não está em busca de sacrifícios, mas Deus está em busca de adoração. E para que o manifestar da glória de Deus seja sobre a nossa vida, nós precisamos compreender. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente lê livros, muitas vezes a gente conhece a palavra. Se alguém perguntar para você alguma coisa da palavra, você tem a resposta na boca, na ponta da língua, e essa resposta está clara, mas você não consegue viver aquilo que você está falando. Aí você começa a falar: mas poxa, eu conheço a palavra. Mas conhecer apenas a palavra não garante que você vai viver o melhor de Deus, não garante que você vai viver o reino dos céus. Mas o que nós precisamos compreender aqui é que somente o conhecimento da palavra não nos faz acessar o reino, mas entender a palavra nos faz acessar o reino. Nós precisamos conhecer e entender porquê de cada coisa, não ficar só preso
naquilo que o pastor fala aqui no púlpito, ou ficar preso naquilo que você escuta a palavra de alguém, mas é você querer entender por que Deus mandou, escrever uma Bíblia desse tamanho, por várias pessoas inspiradas, e tem tanta coisa preciosa aqui. É a gente querer entender isso, é querer entender por que Jesus, falou muito mais do reino do que de igreja. Jesus falou pouquíssimo de igreja, mas de reino ele fala, em cada mensagem dele, sempre ele está falando sobre o reino. Por que Jesus falou tanto do reino? E a gente precisa compreender isso, porque senão a gente fica aprisionados. E quando a gente fala dessa palavra entender fala de perceber a razão, de perceber o motivo, de compreender. Então, hoje, com essa palavra, eu estava, no meu coração, eu não queria ministrar isso. No meu coração, eu queria ministrar sobre poder. Falar sobre o poder do reino dos céus. Mas o que adianta ministrar de poder, se a gente não entender o que vem por trás do poder? Se nós não compreendermos a importância de se arrepender, de ter uma mudança de mente. Então o que acontece? Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a ver que Deus quer que nós sejamos completos. Então, para que a gente possa ser completo, a gente precisa entender por que nós estamos insatisfeitos. Por que muitas coisas da nossa vida, tem aquela sensação de faltar algo. Você tem uma área da sua vida que você fala assim: meu Deus, isso está faltando, eu não consigo ver perfeição nisso. Você tem alguma área? Você já passou por isso, de repente pode ser com você mesmo, você olha para você e você começa a olhar e falar: não, mas falta algo, eu não sou precioso, eu não tenho valor. Às vezes você passa por a insatisfação: meu Deus, o meu trabalho é horrível, o meu trabalho não dá certo, e aí você fica numa busca constante de fazer de algo melhor e fica insatisfeito. Às vezes você fica insatisfeito com a sua família, insatisfeito com a igreja. A palavra hoje não foi boa, não orou do jeito que eu queria. A gente começa a criar tradições, a gente começa a criar na nossa vida maneiras de colocar um termômetro. Se houve isso, foi bom, se não houve. E aí o que acontece? Nós começamos a colocar o poder de Deus numa caixinha. E aí, como vai ser manifestado o poder de Deus numa caixinha? Como que vai ser manifestado o reino dos céus? A gente começa a olhar, não tem mais jeito para a nossa nação, olha o tanto de corruptos, olha o tanto de problema, e a gente começa a esquecer que o jeito para esta nação está dentro de nós. A gente começa a não compreender, e a gente começa a criar um monstro que não existe. E aí, quem gosta disso é o diabo. Porque o diabo, ele gosta de se alimentar disso. Ele gosta de se alimentar de pessoas que não entendem o reino de Deus. Então só existe dois termos: ou é o reino dos céus, ou é o reino das trevas. Se nós não estamos de acordo com o reino dos céus, enxergando a luz, nós estamos em trevas, que é na escuridão. Então, são essas duas, não tem meio termo, não tem meio caminho. Então o que a gente precisa compreender? Poxa, então nós somos perfeitos. Não estou falando isso. Nós podemos até pensar em errar, ou até sem querer errar, mas nós podemos acessar o trono de Deus, nós podemos acessar o reino de Deus por meio do arrependimento, por meio da nossa metanoia, da nossa maneira de pensar. Nós não podemos ficar mais cativos, achando que o diabo venceu. O diabo já perdeu. O diabo já perdeu, igreja. O diabo já é um derrotado. Então o que acontece? Se ele já perdeu, nós precisamos compreender que quem venceu, vence todas as coisas. Se ele vence todas as coisas, eu posso vencer todas as coisas, amém? Porque eu não venço com minha força, mas eu venço com a força do poderoso.
do Rei dos Reis. Nós podemos vencer com a força dele. Toda vez que vem aquele sentimento e vem situações que nos faz querer voltar atrás, nós precisamos compreender que é neste momento que o poder de Deus se manifesta. É nessa hora que o poder de Deus pode se manifestar, porque é a hora que a gente entrega a nossa confiança nele e não no nosso próprio eu. Então é aí que nós precisamos compreender que se a gente não entender que o reino dos céus precisa ser estabelecido na terra por meio de nós vamos viver sempre como uma vítima, e não como um sacerdote, como um rei. Você já viu um rei vivendo como vítima? Se a gente olhar para a Bíblia, quando a gente começa a olhar e ver reis vivendo como vítimas, são reis que destroem todo o reinado. Mas nós precisamos olhar para Deus e falar: Senhor, eu posso até me sentir fraco, mas contigo eu sou forte. Então o que acontece? A nossa maneira, essa insatisfação nos leva a fugir do reino. Essa insatisfação nos leva a agir de maneira inconsequente, ferindo a si mesmo e ferindo os outros. E quando a gente olha para isso, nós não conseguimos compreender o poder de Deus. Então, precisamos hoje, para acessar o reino dos céus, entender que nós não podemos mais ser autossuficientes. Nós não podemos ser autossuficientes. Se você não gerar no seu coração que você não consegue fazer tudo sozinho, você não vai conseguir acessar o poder do reino de Deus. Se você não compreender isso, se nós não compreendermos isso, nós vamos viver sempre como uma vítima deste mundo, feridos e ferindo. E não foi isso que Cristo veio fazer aqui. O que acontece? Nós precisamos compreender e mudar a maneira nossa de pensar, porque nós não somos autossuficientes, mas nós temos suficiência do alto. Amém? Nós temos suficiência do alto. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que nós recebemos o que mais necessitamos. Às vezes a gente começa a olhar, a dona Ana falou assim, sobre obediência gera bênção, mas a gente às vezes só olha para a bênção material, mas o que Deus está derramando de bênção em nosso ser, restaurando a nossa autoridade, restaurando a nossa maneira de pensar, restaurando o nosso amor como filhos amados, isso faz toda a diferença. Se a gente olhar, a gente começa a olhar pessoas, se você for pesquisar, pessoas que ganharam em loteria, ganharam muito dinheiro, perderam o dinheiro assim, ó. Aí você fala, por que essas pessoas perderam dinheiro? Não, porque o dinheiro é amaldiçoado. Não sei. A gente olha para o lado só da maldição, mas na verdade é porque a insatisfação que há naquela pessoa não preparou ela para poder usufruir daquilo. Então ela perde com muita facilidade. Então a gente precisa compreender isso. E olha o que diz em Mateus 5:5. Mateus 5:5. Vamos fazer festa? Mateus 5:5. Glória a Deus. Você que está em casa pode gritar também, os vizinhos não vão reclamar não, amém? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por... Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Então aqui, já deixa claro, que nós não vamos possuir o melhor de Deus no céu, nós vamos possuir o melhor de Deus na terra. Como que nós vamos possuir o melhor de Deus na terra? Por meio da humildade. Aí a gente fala assim, o que é ser humilde? A gente precisa pesquisar e entender sobre humildade. Humildade não é você viver como um coitado, mas humildade é você não ser vaidoso. É você não se achar o dono da verdade,
Mas humildade fala de você compreender as suas limitações. Em qual área da sua vida você tem limitação? É nessa área que você precisa compreender que tem que haver um mover de Deus. Mas como que vai haver um mover de Deus nessa área? Se você deixar estabelecer os princípios do reino dos céus nesta área. Ah, não, mas eu sei tudo, eu domino tudo. Então você já não é humilde, você está debaixo da soberba. E o que acontece? Só herdará a terra quem é humilde. E herdar a terra fala de conquistar territórios. O que acontece? A sua vida, a sua limitação, pelo mover de Deus, vai fazer avançar territórios. Vai levar você a avançar o reino de Deus por onde você passar. Então o que acontece? Nós precisamos ter essa mentalidade, porque Deus está em busca para que haja um manifestado o reino de pessoas pobres de espírito e humildes, reconhecendo as suas limitações, e nós vamos conseguir herdar a terra. Enquanto a gente não reconhece isso, nós ficamos sofrendo na nossa insatisfação. E tem um problema, que a insatisfação, ela é carregada por coisas que nos ferem, pelo egoísmo. O egoísmo ele só fere nós mesmos. Às vezes a gente, pelo nosso egoísmo, queremos ferir o outro, queremos conquistar coisas, mas isso só nos fere mais e mais e mais. E não é isso que Deus, não foi para isso que Deus nos chamou. Então o que acontece? A terra que Deus nos dá por herança, ela vem por meio da humildade. Deus quer que você viva o melhor nesta terra. Senhor, eu sei que eu estou pagando preço nessa terra, mas eu creio que quando eu for para o céu, eu vou viver o melhor. Está amarrado. Eu tenho que pensar que eu vou viver o melhor de Deus, né, nessa terra. Mas o melhor de Deus, a gente tem que começar a compreender que o primeiro território que Deus vai manifestar o poder dele nessa terra é dentro de nós. Porque se ele não alcançar esse território, como que nós vamos transformar o território ao redor? Então tudo isso passa a ter entendimento. Se nós tivermos entendimento disso e mudar a nossa mente, nós vamos conseguir experimentar. E isso é a cada dia. Porque a religiosidade, o orgulho e o egoísmo nos impede de ter entendimento. Se você não precisa nem falar de uma outra pessoa, mas é só olhar para a gente. Começa a olhar para você e começa a compreender que quando você está bloqueado pelo egoísmo, pensando só em você, você consegue enxergar o poder de Deus? Você consegue? Sim ou não, igreja? Consegue? Quando você está pensando só em você, ele não me ama, ela não me ama. Quando você está pensando só em você, nesta parte, quando você pensa só em você, que você não quer dividir nada com ninguém, você acha que vai ter o poder de Deus? E quando até mesmo um simples fato, que nem no momento da oferta, quando você está pensando só em você, há manifestar de Deus? Não há. Não tem como manifestar o poder de Deus se nós estivermos bloqueados pela religiosidade, pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque a religiosidade vai impor tradição e regra. O orgulho vai impor soberba, vai impor que você sabe tudo. E o egoísmo vai pensar só em você, mas os três andam juntos. E aí não há poder de Deus que possa restaurar enquanto você não compreender isso. Por isso que Jesus disse: arrependei-vos. Compreenda que você precisa mudar a sua mente. Porque se você não mudar a sua mente, você vai continuar caindo no mesmo erro. Então o que acontece? Por que muitas vezes nós só acordamos quando já está tudo ruim? Porque Deus sabe que um momento você vai se arrepender.
Mas quanto mais cedo nós como igreja nos arrependermos, nós vamos ter uma mudança de mente. Nos arrependemos de não viver mais escravo do pecado e das mentiras desse mundo. Porque às vezes a gente fica aprisionado em mentiras e não buscamos a real verdade que vem do reino. Nós buscamos orientação em tudo, menos na verdade do reino dos céus, menos na comunhão, por meio de uma oração, por meio do secreto com Deus. Então Deus precisa restaurar a nossa vida. Qual é o plano de Deus? Não é levar a gente para o céu, mas é viver o melhor dele aqui nessa terra. Esse é o plano perfeito de Deus. O céu e a terra se unirão. Então o que acontece? Nós não temos que ficar preocupados que vamos para o céu, nós temos que se preocupar com a terra. E se preocupar com a terra é falar assim: Senhor, o que tu queres que eu faça nessa terra? E dessa maneira o Senhor nos leva a compreender que está em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com este mundo. Aquilo que você se conforma na sua vida não tem mudança. A área que está conformada na sua vida não tem mudança. Se você falar assim: não tem mais jeito, eu não vou investir mais, não vai ter mudança. Nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender e entender esta palavra. Por quê? Sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então quer dizer assim, você e eu precisamos ser transformados para entender as coisas, para poder compreender aquilo que Deus tem para nós, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não fizermos isso, a gente não experimenta. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito parece ser bom, mas do jeito de Deus é melhor. Eu vi uma frase do pastor Carlitos Paz, que se a gente se conforma com o bom, nós não queremos fazer melhor, porque o bom é bom. Na verdade, não é bom o bom? Mas além do bom tem coisas melhores. Então a gente precisa ver qual que é, experimentar a boa, legal, mas não é só a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que nós precisamos compreender? Nós temos que experimentar isso como igreja. Deus tem isso separado para a igreja. O reino dos céus é para a igreja viver. Não é para a gente viver como uma religião apenas, com tradições e regras, mas é para viver como uma igreja que estabelece o reino de Deus, que não deixa ser levado pelas mentiras deste mundo, mas as verdades que vêm do reino dos céus é o que estabelece a nossa vida. Então o que acontece? A gente precisa mergulhar, a gente precisa compreender isso. E como que eu compreendo o reino dos céus? Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Quanto mais conhecemos Jesus, mais manifestamos o reino dos céus nessa terra. Então como que a gente faz para conhecer Jesus? Jesus deixou claro em Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Aí ele diz no verso seguinte, se tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha a chave que Jesus está dando aqui. Ele já deu lá nas bem-aventuranças. O humilde acessa o reino dos céus. E ele é humilde, amém, igreja? Se ele é humilde, ele acessou o reino. Ele estava acessando e trazendo o reino. Então quer dizer que a nossa aprendizagem de querer conhecer e entender mais sobre Jesus nos leva a compreender mais e mais sobre o reino de Deus. Se você quer viver o reino de Deus, viver essa realidade na sua vida, você precisa determinar: hoje eu descobri um tesouro. Senhor, eu me arrependo porque até hoje eu andei na força do meu braço, mas agora eu quero aprender, eu quero viver, eu quero entender mais e mais e mais sobre este reino.
E aí o que acontece? Vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre a terra, nós vamos conseguir trazer o reino. As pessoas vão andar do nosso lado e vão falar assim: você é diferente, porque você não vive com os padrões da terra, mas com os padrões que vêm do céu. Então o padrão do céu é um padrão perfeito, porque no céu foi criado todas as coisas. Em Deus já foram estabelecidos todos os princípios. Então o que acontece? Nós precisamos compreender que nós precisamos mergulhar em Cristo, sair da margem, mergulhar, se aprofundar mais e mais no Senhor, porque quando a gente se aprofunda mais e mais no Senhor, mais nós queremos conhecer a respeito dEle. E aí o que acontece? Nós queremos conhecer e entender para viver essa realidade. A mente humana, ela é complicada, mas nós precisamos compreender que tudo vem da nossa mente. Então se a nossa mente for transformada, o nosso corpo será, e o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida. O Espírito de Deus se manifesta. Então nós precisamos todos os dias desta renovação, mergulhar em Cristo, sair da margem, lançar-se por inteiro, pois se você precisa de cura, se lança para buscar a cura. Se você precisa de libertação, se lança que você vai encontrar a libertação. Se você precisa de restauração da sua identidade, se lança que você vai encontrar. Em Cristo tem resposta para tudo. Em Cristo nós vamos compreender que até nos nossos negócios nós temos respostas. Até no trabalho, em todos os níveis nós vamos ter respostas. Nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes, mas nós precisamos da suficiência que vem do alto. Amém? Então com isso, nós vamos dessa maneira conseguir compreender as verdades, os mistérios do reino de Deus. Porque se a gente não começar a ter essa mudança de mente, a não se arrepender de fato, nós vamos sempre viver debaixo do mesmo jugo. Vamos sempre viver debaixo de algo que não é para a gente estar carregando. Mas Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então o que acontece? Nós precisamos olhar para isso. Eu comecei aqui a pensar na autossuficiência. Nessa autossuficiência, muitas vezes com as minhas feridas. Eu lembro no meu trabalho, eu lembro assim, nítido, teve um período que eu queria fazer tudo sozinho. Me dá tudo aqui que eu faço. Porque eu queria de tudo que é maneira receber o mérito pelo meu trabalho. Mas eu tentava, e eu me feria porque ninguém me reconhecia. E aí aquela pessoa que do meu lado era um pouco melhor, né, aos meus olhos, eu não conseguia compartilhar nada com ela, porque eu tinha medo daquela pessoa roubar o meu lugar. Mas quando o Senhor me tratou, me curou desta área, eu comecei a compreender que há poder de Deus quando há unidade. O que seria unidade? Não é ser único, mas é trabalhar todos como um propósito. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber méritos de pessoas. Eu comecei a ver pessoas falar: parabéns, Fabrício, que a equipe fez um trabalho maravilhoso. Então o que acontece? Muitas vezes a gente, pela motivação errada do nosso coração, não deixamos Deus manifestar a glória dele no nosso trabalho. Eu lembro também da minha família, quantas vezes eu queria colocar a minha família dentro de uma caixa, limitar: filho, não respira, cuidado. Minha esposa não podia expressar a opinião dela, que eu já falava para ela que ela estava com problema de alma. E isso acabava ferindo. Ao invés de manifestar a glória de Deus na minha casa, dividia a minha casa. Tudo por causa do egoísmo, por causa da religiosidade e por causa do orgulho. Então o que acontece? Deus precisa manifestar. Deus tem como objetivo manifestar a glória dele nessa terra, igreja. Mas a glória dele vai ser manifestada por meio de cada um de nós.
Então o que acontece? Hoje eu compreendo que na minha casa não tem mais limitação. Na minha casa, a minha esposa é uma profeta de Deus, os meus filhos são filhos amados do Senhor também, e vão fazer grandes coisas nessa nação. Então eu começo hoje a ter um olhar diferente, a ter um olhar do reino dos céus, e começar a ver o que os meus filhos vão fazer para essa nação. Mas eu não vou obrigar a eles a fazer, mas com amor eu vou orientar eles a fazer. Com amor eu começo a ouvir mais a minha esposa. Com amor eu começo a compreender que eu também tenho falhas. Então com amor eu começo a compreender as minhas limitações, e o reino de Deus se manifesta. É nítido, se manifesta de uma maneira sobrenatural, e Deus começa a fazer coisas que você fala assim: caramba, tinha chance. Quanto tempo que eu falava assim: Senhor, não aguento mais, eu quero, a minha esposa não muda, eu não mudo, meus filhos, está difícil. E quando eu tomei uma posição, quando Deus começou a gerar uma transformação, Deus começou a gerar restauração. E assim também na igreja. Dentro da igreja, quantas vezes, eu lembro quantas vezes eu queria dominar e controlar pessoas. Deus me libertou, glória a Deus. Vocês não têm noção de como é gostoso ser livre do controle, porque não tem coisa pior no mundo de você querer controlar tudo e todos, porque você só se consome e você não consegue ver êxito. Mas quando você decide falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma, a manifestação do reino dos céus, a verdade começa a mudar. E aquilo que quem me conhece um pouquinho mais de tempo, e quem já teve a oportunidade de estar no discipulado comigo, sabia como era. Eu mandava mensagem a cada 3 minutos. Não era que nem a Band News a cada 20 minutos, não, eu era a cada 3 minutos. Se a pessoa pecasse, parecia que eu tinha pecado. Eu carregava a dor, e eu colocava uma pressão, e assim, com amor, mas não entendia, porque estava ferido. Então não havia o manifestar da glória de Deus. Hoje Deus me deu esse livro, porque assim, a briga que eu tinha em casa era que eu não saía do WhatsApp, eu não saía das conversas com os discípulos, porque eu queria, se eu pudesse, eu ia lá, entrava na casa da pessoa, e mudava a vida dela. Mas eu não sou Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo teve que fazer e tirar isso de mim. E glória a Deus, hoje, quando alguém chega e eu não tenho resposta, glória a Deus, Senhor, vamos orar. Vamos lá, o Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. E gente, nós temos visto Deus manifestar a glória dEle. Pessoas falando: meu Deus, olha o que Deus fez. Então o que acontece? Não é na minha força, mas é no poder de Deus. Então nós precisamos compreender que tem que se arrepender, tem que ter uma mudança de mente. Não podemos ficar mais presos nisso. Não podemos mais ficar presos no nosso próprio sentimento de que eu não vou dar em nada. Isso é mentira. Deus não tem planos de mal para nós. Deus não tem planos, mas são planos de bem. Agora eu queria aqui para dar um basta, para a gente compreender esse basta, porque se não adianta a gente continuar ministrando do reino dos céus, se não houver arrependimento, se não houver essa maneira de pensar mudada. Então o que acontece? Vamos pensar agora que esse inconformismo, esse incômodo tem que ser uma realidade na nossa vida, que nós temos que buscar essa transformação de Deus. Imagine você, se você descobrisse que no terreno aqui atrás da igreja, na frente da igreja, vamos imaginar, até atrás da igreja tem um terreno também, e esse terreno que está ali não tem valor, ninguém valoriza ele, o dono vende baratinho, mas ninguém valoriza. Só que o barato do dono é um valor que você não tem muito. O barato do dono, vamos supor que o terreno custa 100 mil.
estou chutando baixo, 1 milhão. E aí você descobre que dentro daquele terreno tem um tesouro. Você descobre que naquele terreno existe um minério e que pode te deixar muito rico. Só que o dono não sabe. E aí você faz o quê? Eu vou vender tudo que eu tenho para poder comprar aquele terreno, porque o que eu tenho vale muito menos do que tem lá. Então, se for 1 milhão, eu vou juntar, eu vou lá atrás de pessoas, eu vou aqui na igreja, eu vou chegar assim, ó, descobri que o terreno aqui do lado, na frente, tem um tesouro lá dentro. Quem entra comigo? Eu ia arrumar umas 15 pessoas, ó, vamos chegar lá, mas vende tudo que você tem, que nós vamos conseguir o tesouro que tem lá. Já parou para pensar nisso? A gente não se dispõe? A gente não ia se dispor a buscar esse tesouro? Sim ou não? Não seja um falso humilde. Você em casa ia querer fazer isso? Né? E eu descobri um tesouro, gente. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Eu descobri um tesouro. Fique de pé. Eu descobri esse tesouro. Apaga a luz, por favor, Rodolfo. Você que está em casa, se puder, fique de pé. Fique no momento de reflexão. Em Mateus 13, 44 a 46. E também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Vocês compreenderam? Pegaram a chave aqui? O que é o tesouro? O reino dos céus. Gente, nós temos o tesouro no reino dos céus. Precisamos compreender isso, que é tão precioso, que nós precisamos vender tudo. Vender tudo que eu falo é dispor de tudo, dispor do meu tempo, dispor do meu amor, dispor daquilo que eu tenho para poder acessar aquele reino. E olha o que diz no verso 45. E outro assim é o reino dos céus, semelhante ao homem negociante que busca pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Sabe o que essa palavra me fala no meu coração? Chega, basta. Chegou a oportunidade que você precisava. Já chegou a oportunidade que você precisava. Já chegou a oportunidade de você se arrepender e tomar uma posição. Falar: Senhor, eu vou vender tudo que tenho por esta pedra preciosa. Eu vou vender tudo que tenho por esse campo que é um tesouro maravilhoso. Então o que acontece é se dispor de você mesmo para poder acessar este reino. Jesus deixou claro que para acessar o reino dos céus, você precisa ter um coração que nem esse desses homens, que está disposto a dar tudo em troca de receber o reino. Eu não estou falando para você dar nada aqui fisicamente, mas eu estou falando para você entregar o seu coração para receber o reino. Feche os seus olhos. O Senhor hoje está te convidando a não andar mais sobre as forças do teu braço. Você que está em casa, também fique com seus olhos fechados. Tá nítido que você, tá nítido que muitas vezes anda oprimido e cansado. Mas Jesus diz: eu sou o tesouro, o bom tesouro. Vende tudo que você tem para você acessar o reino dos céus. Então eu falo agora neste momento: entrega o teu coração, o teu entendimento, a tua mente ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou, mas hoje eu me arrependo, Jesus. Hoje eu me arrependo e entrego nas tuas mãos aquilo que tenho, eu entrego nas tuas mãos o melhor de tudo que eu tenho.
Porque não é o que você tem de bem material que Jesus quer, mas é o que você tem no seu coração. Ele quer o seu coração por inteiro. E aí quando eu falo de vender tudo, de buscar tudo, é que você, a partir de hoje, vai tomar uma posição diferente. Eu quero, Senhor, eu vou me dispor de tudo para ter um tempo para te entender e conhecer mais. Eu vou me dispor do tempo para deixar o Espírito Santo manifestar a glória dele em minha vida. Eu vou me dispor de tempo para ter um tempo no secreto contigo, Senhor. É assim que o Senhor quer que a igreja, para poder manifestar a verdade do reino. E aí, nós vamos começar a ver irmãos aqui em casa, cada um falando assim: meu Deus, olha o que Deus me revelou. Olha o que Deus trouxe ao meu coração. Olha o que eu aprendi com a palavra e entendi e estou vivendo essa realidade. O Senhor convida a igreja dele amada a viver e estabelecer este reino. O que está faltando para você fazer isso? Toma essa posição agora. Durante esse louvor, medite. Durante esse louvor, pense em tudo que foi dito. Durante esse louvor, abra o teu coração e deixa Deus entrar e deixa Deus manifestar a glória dele. De buscar meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu, o meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa.
inabalável, preciosa é o seu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. compreenda, é tão precioso, precioso, essa pedra é preciosa, meu irmão. Se é precioso para ti, aqui na sua casa, se é precioso, se manifeste, mostra a preciosidade, se alegre na presença de Jesus, se alegra, porque Ele é precioso, Ele é maravilhoso, o reino dos céus é sobre as nossas vidas por meio de Cristo. Então, igreja, se renda, se adore a Ele, manifeste a glória deste nome. Dispõe agora do teu amor, dispõe agora daquilo que o seu coração está sentindo. Por isso, por Ele, entrega, seja intencional neste lugar, a adorar Ele, que é o único digno de toda adoração, e é tão precioso. Obrigado, Senhor, o Senhor é precioso. Obrigado, 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 glória a Deus. Oh, xaralabassuia, recandalabas. Glorioso é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o. Se todos os dias você lembrar que essa pedra preciosa, ela é sua, mas que todos os dias você precisa buscar dela, você vai começar a experimentar o reino dos céus. Você vai começar a não só experimentar, mas viver o reino dos céus a cada dia. Porque quando você estiver naquela tua crise pessoal, naquela tua crise profissional, ou quando você estiver super bem aos olhos dos homens, lembre-se que há algo mais precioso que tudo isso. Há algo mais precioso do que a ferida da sua alma para ser alimentada. Há algo mais precioso tem do que todas as riquezas deste mundo. Mas esse algo precioso nos faz acessar o reino. E esse algo precioso é Cristo. Então, quando fala de vender tudo, fala de você dispor de tudo, do que você está fazendo para parar, para entrar em conexão com Ele. Às vezes a gente precisa ter esse tempo. É esse tempo sadio na nossa vida que nos faz em glória crescer em graça, em sabedoria, em amor e em estatura. Amém? Então, dê uma salva de palmas para o Senhor. Você que está em casa, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. Coloque alguma mensagem. Entenda-se que nós não estamos sozinhos, nós estamos bem acompanhados. E o que nós temos de companhia é precioso, é maravilhoso. Amém? É o que tem mais valor e estima na nossa vida. Se você que ainda não desceu as águas,
ainda não teve essa oportunidade de confessar Jesus na sua vida, se prepare, porque no dia 28 de novembro nós vamos ter o nosso batismo, amém? E antes disso nós vamos ter um curso. Às vezes você fala assim, mas eu vou batizar, eu não entendo isso. Então Deus está te dando a oportunidade de entender sobre, porque não tem coisa melhor do que você fazer as coisas compreendendo e entendendo, porque isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então você que está em casa, ou que estiver aqui, que ainda não desceu as águas, você tem essa oportunidade maravilhosa. Entre em contato com a gente. Tanto se você não tiver o contato, entre no site, você vai encontrar todos os contatos lá, e eu creio que Deus vai continuará fazendo grandes coisas, amém? Então, vamos orar para finalizar, agradecer a Deus. Pai amado, obrigado por esse momento, Pai, da revelação da palavra do reino, da revelação, Senhor, que a nossa mente precisa ser transformada. Obrigado por tudo, Pai, que nós possamos compreender e acessar o reino dos céus a cada dia nas nossas vidas. Abençoe, Senhor, aqueles que estão conectados online com a gente, conectados, que o Senhor abençoe as suas casas, sua família durante essa semana. Cuide de cada um deles, Pai. Aqueles que estão aqui presencialmente, que o Senhor também abençoe e transforme, Pai, aquilo que eles se disporam a sair da sua casa para estar aqui. Manifesta a sua glória também sobre a vida deles, no nome de Jesus. Obrigado por todas as coisas. Leve cada um em paz e em segurança, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dê um grito de júbilo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora.